Oi, está começando o 75º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Bom, a gente está entrando agora no mês da consciência negra, que é quando as pautas como racismo e desigualdade racial ganham mais visibilidade na imprensa como um todo. A 451 sempre viu esses temas como importantes e por isso eles sempre estão presentes na pauta da revista e também aqui do podcast, não é só em novembro não. Mesmo assim, a gente não vai deixar de começar esse mês de novembro prestando uma homenagem a 2 das principais autoras negras do país. Não tem documentos históricos sobre personagens históricos pretos, né? Isso é uma das grandes lacunas dessa história do Brasil. E eu evito dizer história negra, porque não é história negra, é história do Brasil. Não dá para a gente tratar a história do índio, a história do negro, a história do Brasil. Quem são os brasileiros, então? No geral, somos postas num lugar que é o lugar de falar da gente, né? De falar a partir da vida da gente, de fazer autoficção, né? E a gente tem poucos nomes que saem desse lugar. Essas são a Ana Maria Gonçalves e a Cidinha da Silva, 2 amigas que também são 2 das principais escritoras contemporâneas do Brasil. Eu já vou te falar um pouquinho mais sobre as 2, mas antes eu preciso te contar que o 451 MHz tem o apoio da Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Considerada a rainha do horror por nomes como Stephen King e Neil Gaiman, Shirley Jackson constrói em A Assombração da Casa da Colina uma obra perturbadora sobre a relação entre a loucura e o sobrenatural. O título, que ganhou nova edição pela Alfaguara, foi o livro escolhido para ser discutido no nosso Clube Rádio Companhia. O episódio já está disponível no seu tocador de podcast favorito. Lembrando que os assinantes da 451 têm 25% de desconto direto no site da editora. Bom, a Ana Maria Gonçalves escreveu um dos livros brasileiros mais importantes desse século, Um Defeito de Cor, que acabou de ganhar uma edição especial comemorativa. A edição está sendo lançada agora pela Record, com imagens das obras da artista negra Rosana Paulino. A Cidinha da Silva, que escreveu o texto de orelha dessa nova edição de Um Defeito de Cor, é uma das principais cronistas do país. Ela já publicou 19 livros até agora. Os mais recentes são Menina Linda e Outras Crônicas, pela editora Jandaíra, e Exu Zilhar, pela editora Palas. Só que a obra dela mais conhecida é Exu em Nova York, que foi lançado em 2018 pela Palas também, e que ganhou o prêmio da Fundação Biblioteca Nacional na categoria de contos. Ela também é convidada nesse ano, agora em novembro, na Flip, que é a Festa Literária Internacional de Paraty, que tem como homenageada a escritora negra Maria Firmina dos Reis. A Cidinha, inclusive, escreveu um texto sobre a autora maranhense na edição de novembro da 451, que é especial literatura negra e está disponível no site e também nas bancas e na casa dos nossos assinantes. A conversa foi comandada pela Paula Carvalho, que você já conhece aqui do 451 MHz e é editora de podcasts aqui na 451. Senhoras e senhores, Ana Maria Gonçalves e Cidinha da Silva. Prazer estar com vocês aqui. Primeiro queria parabenizar a Ana Maria pelos 16 anos aí de Um Defeito de Cor, esse livro super importante, que por acaso a Cidinha da Silva escreveu a orelha dessa última edição aí que a editora Record está lançando. Como é que está sendo, né, 16 anos depois, a importância desse livro aí que continua repercutindo ainda mais na atualidade? Obrigada pelo convite, Paula. Prazer estar aqui conversando com vocês. E, assim, para mim é uma grande honra poder fazer essa edição especial e ainda reunir junto a Cidinha e a Rosana Paulino, que são 2, né, artistas e mulheres das que eu mais admiro na atualidade. Assim, tenho a honra de tê-las como amigas, né? E para mim é uma honra tê-las nessa edição. Para mim, como pessoa de fora, né, que não é autora, é muito mais
fácil e confortável falar sobre a importância do livro. Eu, particularmente, o coloco como um dos 3 romances mais importantes, né, da literatura brasileira de 1970 para cá. Por ordem de chegada, nessa minha listinha, o primeiro é o Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo, depois o Cidade de Deus, do Paulo Lins, e o Defeito de Cor, da Ana, né? E ele é um livro que nos reposiciona na diáspora africana, na diáspora negra, da forma como ele é escrito de maneira magistral pela Ana. É um livro que fez e faz com que a gente se veja de outra forma. Cria possibilidades de existência para a gente, que para a gente, eu estou falando para a gente negra, possibilidades de existência que são pouco frequentes na literatura brasileira. Acho que esse é um dos motivos do livro impactar tanto a gente, né? Fazer a orelha foi uma honra, uma deferência diretamente feita pela Ana, e eu sou muito grata até as minhas próximas encarnações, né? Nessa e nas próximas, vou ser grata por esse convite tão generoso que a Ana me fez. E como é que vocês se conheceram? Eu acho que poucas pessoas no Brasil têm o olhar para observar a sociedade, falar sobre a sociedade, criticar a sociedade de uma maneira tão envolvente, né, de ideias e de textos como a Cidinha tem. Então, assim, eu acho que é uma honra, né, ela ter aceitado esse convite e essa amizade que surgiu, eu acredito que uma lendo a outra, né? E aí a gente acaba se encontrando nos eventos, né, da vida por aí, e houve uma identificação muito grande, que eu acho que profissional, que pessoal. O encontro pessoal, presencial, primeiro, assim, foi em 2010, né, em Brasília. Eu acho que era um encontro de escritoras e as escritoras negras eram homenageadas. Isso, exatamente, na Federal de Brasília. Daí eu cheguei meio assim para falar com a Ana e aí ela falou meu nome. Eu, meu Deus, ela sabe meu nome. E foi mútuo, né? A Cidinha tá vindo falar comigo, assim. Foi bem massa. E aí depois a gente se encontrou, a gente morou no mesmo período em Salvador, né? Ali a gente se encontrava bastante, depois a gente voltou para São Paulo. Pois é, tem uma trajetória já interessante aí de quase 13 anos, né? E 13, um número assim muito auspicioso nos dias de hoje, com certeza. E voltando então para o texto de Orelha que a Cidinha escreveu, o que eu gostei muito foi você trouxe a sua mãe, né? A leitura da sua mãe também para o livro da Ana, né? Você podia comentar como é que foi isso? Você que indicou o livro para ela? Enfim, como é que foi isso? Não, aquela mãe ali é uma mãe hipotética, né? É uma personagem. Aquela história não é a minha história com o livro, né? É uma historinha que eu busquei criar que pudesse captar um pouco do espírito, né, daquela leitura para várias mulheres negras com as quais eu convivi, né, e coisas que as pessoas me mostraram a partir da leitura de Um Defeito de Cor, para a nossa possibilidade de existir nessa diáspora, né, de existir com agência, de existir de maneira transformadora, uma transformação que se dá pela poesia também, né, por aquilo que eu tenho chamado de utilização e envolvimento com as tecnologias ancestrais de produção de infinitos, né? O Defeito de Cor é um livro que mobiliza a gente para produzir infinitos. E quando a gente produz infinitos, a gente existe de maneira plena, né? A nossa humanidade passa a existir de maneira plena.
Eu talvez seja uma leitora ingênua sua, porque eu acredito em tudo que você escreve, assim, todas as suas crônicas, eu acho que é verdade, eu acho que é você ali mesmo, foi exatamente assim que aconteceu, o Exu em Nova York, eu realmente, não sei, parece tão você, assim, tão verdadeiro, assim. Quero pedir desculpa, Cidinha, pode ser ingenuidade minha como leitora, mas é tudo tão bem construído ali que eu sinto essa verdade ali, não parece ficção, sabe? Não sei, acho que escritoras negras, de um modo geral, somos postas num lugar que é o lugar de falar da gente, né? De falar a partir da vida da gente, de fazer autoficção, né? E a gente tem poucos nomes que saem desse lugar, né? A Ana é um desses nomes, Ana Maria Gonçalves, Paulo Lins, Ney Lopes, Ana Paula Maia, Marilene Felinto, são exemplos de autoras e autores negros que escrevem a partir de um lugar de alteridade, né? E, de um modo geral, nós outras e nós outros, a gente é muito posto nesse lugar de como se a gente estivesse escrevendo, né, a própria vida e sobre a própria vida. Eu sempre penso que as histórias que eu crio são tão mais interessantes do que as coisas que eu vivo, né? Esse desafio de criar, né, é o que me move, é o que me interessa mais. Intencionalmente, coisas que são muito minhas, eu as diluo o máximo que eu consigo, porque esse lugar não é um lugar que me interesse, né, na minha produção literária. Mas essa coisa também de ser cronista e de estar muito envolvida com o cotidiano, né? Eu vou tomar isso como um elogio, porque os textos parecem que convencem. Muito. Né? Então, eu vou tomar como um elogio. Eu não sei como a Ana é a leitora de Cidinha, como é que você se relaciona com os textos da Cidinha, Ana? Primeiro, é um texto delicioso de se ler, porque ela consegue eu acredito que essa suspensão da realidade, ao mesmo tempo em que a realidade que ela constrói é muito presente. Né? Então, talvez esse de você acreditar, né? Eu me vejo em muitas das histórias que ela conta, né? Eu sou muito fã do olhar que a Cidinha tem para o mundo, né? Que é um olhar, ao mesmo tempo, muito aguçado, muito irônico, às vezes, muito preciso, por ser essa pessoa que está muito atenta ao que acontece ao mundo. Falo para ela que ela é uma grande contista, né? É alguém que eu adoro ler e que para mim é uma honra ter como leitora. O que é interessante, assim, também de vocês estarem conversando aqui, é que a Ana, né, tá com esse romance histórico que tem quase 1000 páginas, e a Cidinha, eu acho que é uma das escritoras mais prolíficas do Brasil atualmente. Acho que Cidinha, com essas narrativas mais curtas, né, contos, crônicas, mas também com uma economia de palavras, mas que dizem muito, assim, tem muitas camadas ali. Queria saber como é que é esse processo, né, de trabalho, dessa criação literária mesmo. Então, depois do Defeito, eu fiquei quase 7 anos assim, sem conseguir escrever muita coisa. O livro ele teve uma recepção que eu realmente não esperava, né? Eu preferia continuar escrevendo do jeito que eu escrevi o Defeito de Cor, que era sem expectativa de ninguém, nem minha mesmo, né? Como eu iniciei várias coisas, mas nada assim, porque havia ali uma expectativa e uma cobrança interna e externa, assim, muito grande. Né? Então, foi um período que eu também acabei aproveitando para ler, para eu continuar esse processo que eu iniciei um pouco antes do Defeito de Cor e que atravessou o livro, né? E que continuou um pouco mais depois, principalmente porque logo em seguida do lançamento do livro eu fui morar nos Estados Unidos, né? Que foi essa coisa de me entender como mulher negra no Brasil, de entender o que me trouxe até aqui, né? Tem uns 3 anos agora que eu terminei o 3º, chama-se Quem é Josenildo e está na gaveta. Está aguardando eu parar algumas coisas que eu estou fazendo agora para eu poder reescrevê-lo. Um processo que eu gosto muito. Eu sinto muito mais prazer na reescrita do que na escrita. E isso é um grande problema também, né? Porque eu tenho vontade de continuar reescrevendo as coisas que eu faço, né?
Para mim funciona, assim. E eu entendi que eu quero escrever outras coisas também, né? Não quero me prender à literatura. A gente está produzindo outras coisas que estão sendo encenadas, que estão sendo montadas, né? Ou seja, para mim o importante é continuar contando essas histórias que provoquem as pessoas de uma maneira ou outra, né? E aí já independente de ser no formato livro ou não. Esse é um tema sobre o qual a gente volta e meia conversa, né? O livro é uma centralidade, assim, para mim, né? E esse volume grande tem a ver, a maior parte dos meus livros são livros de crônicas, né? Escrevo muito na internet, né? E acho um desperdício você escrever coisas que fiquem só na internet. Eu gosto sempre de levar para o papel, né? De levar para o livro, e é uma possibilidade muito legal que eu tenho também de rever os textos, de reescrever. Quando eu releio o texto, ele continua fazendo sentido, mas ele poderia ser melhorado, e essa coisa de levá-lo para o livro, né, para o suporte em papel, me oferece essa possibilidade. Quando eu começar a escrever romance, e esse é um projeto, eu vou diminuir muito o número de livros publicados, eu vou ficar muito mais tempo detida num livro. Fazer crônica, para mim, é muito fácil, muito rápido. Então, acabo tendo um volume interessante de trabalho para selecionar as coisas para publicação, né? Tem algumas reedições também, e esse ano mesmo estou lançando, até o final do ano, né, 2 livros que são reedições. São livros que eu primeiro editei, agora vou fazer por editoras outras, né? Falando nos seus livros que estão sendo reeditados agora, eu queria falar de Exu. Eu acho que está presente, na verdade, sempre na sua obra. Um dos livros que você está reeditando agora é o Enxuzilhar. No livro da Ana, né, Exu está muito presente também, inclusive, né, num dos provérbios, que é conhecido, né, que Exu matou um pássaro ontem com a pedra que jogou hoje. Como vamos chamar assim, essa epistemologia de Exu na obra, na vida de vocês, enfim, no jeito como vocês veem o mundo, que eu acho que é uma coisa que é muito importante. Tem algumas pessoas de terreiro, né, usando uma sistematização, né, que é aí chamada de epistemologia de terreiro, epistemologia de Exu, e tem uma outra linhagem de gente de terreiro também que não faz essa categorização, né, que parece que para essas pessoas é uma categorização no sentido de tentar uma aproximação com o arcabouço formal aí de saberes que está na universidade, etc. Eu tendo mais a estar com essas pessoas, né, que não chamam de epistemologia, né, que não fazem essa caracterização. Eu acho que Exu, para quem vem das culturas de matriz africana, e as religiões, elas são um aspecto das culturas, né? Esse trânsito que Exu simboliza, ou mais que simboliza, materializa entre o visível e o invisível, ele é muito comum para a gente, é muito presente na nossa vida desde sempre. A energia de Exu é essa energia de trânsito, de movimento, de deslocamento de um lugar para outro, de uma situação para outra. É um deslocamento na sua posição também para entender a vida, para entender o mundo, para oferecer elementos que facilitem o entendimento para outras pessoas também, no caso, para quem lê a gente, né? Então, é algo que está muito na minha vida, está muito no meu cotidiano, nos sinais todos que a vida me dá o tempo inteiro, sinais que passam por cheiros, cores, imagens, por sons, por emoções e sentimentos que eu percebo na interação com as pessoas, né? Então, esses cruzamentos do visível e do invisível, eles estão muito em ebulição. E é a proximidade, a afinidade com Exu que permite a gente uma posição como antena para captar essas coisas, né? De devolver
essas coisas transformadas para o mundo, né? Exu é a boca que tudo come e devolve transformado para o mundo, né? Eu acho que eu não tenho muito a acrescentar o que a Cidinha falou, não, né? Porque exatamente essa divisão não se dá muito. Exu é o orixá da comunicação, né? Que eu às vezes converso, invoco, ou seja, para que eu consiga comunicar com clareza. Me mostre os caminhos, né? No processo criativo também há uma certa diferença, né? Ou seja, pensar, por exemplo, em encruzilhadas. Eu acho que eu sou uma pessoa que o tempo inteiro na minha ficção eu estou pensando a partir desse lugar, como se eu me colocasse, por exemplo, no meio dessa encruzilhada, ou seja, a história pode partir para vários caminhos, né? Então, quais desses caminhos são melhores? Eu vou testando. Para onde é que a história quer ir? Então, assim, não está separado, né? É algo que está incorporado e que é muito natural eu pensar desse jeito, porque o ambiente onde eu me encontro é esse ambiente, né, de uma religiosidade que faz parte do cotidiano. É que nem a Cidinha falou, eu vendo sinais, né, ou seja, está ali no meu dia a dia, né? Exu está nisso porque ele meio que rege o que eu faço, que é comunicar com o mundo. Eu sempre digo, Paula e Ana, que para quem escreve e que acredita em Exu, é ele que rege a gente. Exatamente. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida vai voltar com a conversa com a Ana Maria Gonçalves e a Cidinha da Silva. Eu queria aproveitar esse tempinho para fazer um convite para você conhecer as dicas do nosso quadro que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers, intersexuais, assexuais e todas as outras identidades que fogem às normas, mas que sempre vão ter muito espaço aqui no 451 MHz. Grandes autoras e autores indicam aqui no podcast os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. No final desse programa, você vai ouvir uma dica da escritora Natália Borges Polesso, que é autora de Amora e também A Extinção das Abelhas, ambos publicados pela Companhia das Letras. O 451 MHz tem o apoio da editora Fósforo. Entre molho de soja, cebolinha, biscoitos de arroz e outros ingredientes da culinária coreana, Michelle Zauner diz: "Desde que minha mãe morreu, eu choro no mercado H-Mart." E com essa frase, ela abre o livro que ficou em primeiro lugar na lista de mais vendidos do New York Times por um ano, além de figurar entre os preferidos do presidente Barack Obama de 2021. No livro Aos Prantos no Mercado, Zauner cativa por repensar seu comportamento adolescente diante da perda da mãe, por reconstruir sua identidade entre prateleiras do mercado e vídeos de comida no YouTube. Gostou do livro? Saiba mais informações nas redes sociais ou no site www.fosforeditora.com.br e adquira seu exemplar. Aos Prantos no Mercado também está disponível em diversas livrarias do país. Confira no seu bairro. Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Museu de Arte Moderna de São Paulo, apresentam o 37º Panorama da Arte Brasileira, sob as cinzas Brasa, com curadoria de Cauê Alves, Claudinei da Silva, Cristiana Tejo e Vanessa Davidson. A exposição traz obras de 26 artistas que desconstroem paradigmas relacionados ao Brasil Colônia, de 23 de julho a 15 de janeiro. Ingressos man.org.br, domingo gratuito. Lei de Incentivo à Cultura, patrocínio Unipar EMS. Realização MAN, SESC e Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo. Bom, agora, antes de voltar para a conversa com a Cidinha da Silva e a Ana Maria Gonçalves, eu queria só fazer um convite para você que é ouvinte do 451 MHz. A gente está lançando aqui na 451, em parceria com o Goethe Institute e também com a Embaixada da França no Brasil, um novo podcast. A Terceira Margem do Reno é um podcast que fala sobre a literatura em língua francesa e em língua alemã, e toda essa história é contada a partir aqui do Brasil. Então eu te convido a ouvir agora o trailer que a gente preparou para o nosso novo podcast. Oi, eu sou a Paula Carvalho. Oi, eu sou o Paulo Werneck. Você já conhece a gente do podcast 451 MHz, mas agora a gente está aqui para falar de um novo podcast que a 451 produziu em parceria com o Goethe Institute e a Embaixada da França, Juntos pela Cultura,
uma iniciativa cultural franco-alemã. No nosso novo programa, a gente vai falar de livros, mas também vai falar de rios. Isso mesmo, a gente vai ser levado pelo fluxo de histórias que são contadas entre a França e a Alemanha, que são unidas por um rio, o Rio Reno, que inspirou tantos escritores e demarca a fronteira entre os dois países. De um lado está a Alemanha, do outro a França. E na terceira margem está o Brasil, que é de onde nós contamos essa história. A terceira margem do Reno vai mostrar em 9 episódios como é que as literaturas irrigam umas às outras, às vezes se bifurcam, se espalham e fertilizam a cultura. Viagens, cidades, totalitarismos, memória, gastronomia e hospitalidade, sexo, amor e família e melancolia são os temas dos episódios que vão ser publicados de 2 em 2 semanas lá no feed. É só buscar a terceira margem do Reno no seu tocador, seguir o podcast e dar o play. A gente entrevistou autoras e autores brasileiros que evocaram suas autoras e autores preferidos nas literaturas de língua francesa e alemã e trouxeram novos afluentes, como os saberes tradicionais, as ciências sociais, as artes e a cultura das periferias. O podcast une as 3 margens da literatura: França, Alemanha e Brasil. A expressão terceira margem evoca uma obra-prima da literatura brasileira, o conto A Terceira Margem do Rio, de João Guimarães Rosa, e aponta para as tradições literárias não europeias. É isso, então é só seguir aí no seu tocador de podcast A Terceira Margem do Reno, dar o play e nos acompanhar nessa viagem fluvial. Bom, agora vamos lá para a segunda parte da conversa com a Ana Maria Gonçalves e a Cidinha da Silva. Falando em personagens com quem a gente conversa, assim, o Defeito de Cor, né, é baseado aí na biografia da mãe do Luiz Gama, né, a Luísa Maim, mas no livro chama Quirrinde. Queria saber como é que foi a construção dessa personagem, Ana. Como é que vocês veem esse reconhecimento da figura pública que o Luiz Gama deveria ter, né, como uma figura histórica, de importância histórica no Brasil. A Cidinha também coloca vários personagens também conhecidos nas suas crônicas, né, tipo o seu encontro com Emanuel Araújo, por exemplo, né, enfim, que para mim aconteceu, mas não sei se aconteceu. Queria que vocês falassem um pouco dessa mistura mesmo, né, de trazer esses personagens históricos para a ficção. Como é que é essa relação de vocês e esse resgate dessas figuras também? A Quendé, ela nasce quando eu estava estudando a Rebelião Malê, né, que era algo que uma rebelião que eu nunca tinha estudado na escola, e aí eu vi que havia essa figura dessa mulher, e eu achei muito interessante, né, você pensar numa mulher escravizada negra como uma das líderes de uma rebelião muçulmana acontecida na Bahia no século XIX, né? É algo assim fora da curva. E aí fui atrás, né, de saber quem era essa mulher, e não se tem nenhum documento sobre ela. Na verdade, as únicas coisas que eu encontrei sobre ela, né, são coisas que o Luiz Gama fala sobre a mãe. Ele fala disso em um poema e 2 parágrafos de uma carta autobiográfica, né? E a construção dessa personagem, ela se deu com uma colagem, né, de histórias de outras mulheres, mas assim, eu acredito que a vida da Quendé, né, que eu chamo de Luísa Maim também, ali naquela história, é uma vivência possível, uma história possível, né, através de verossimilhança com histórias de, eu acredito que umas 400 mulheres, fragmentos de histórias de outras mulheres que viveram nos mesmos lugares e nos mesmos períodos em que ela viveu, que eu fui pegando de anúncios de jornais de época, textos de revista, cartas de alforria, cartas de processo para alforria, de relatos de viajantes, né? Então, ou seja, é uma grande coxa de retalhos da história de várias mulheres condensada ali numa personagem. Né? Porque a gente não tem documentos históricos sobre personagens históricos pretos, né? Isso é uma das grandes lacunas dessa história do Brasil, e eu evito dizer história negra, porque não é história negra, é história do Brasil. Não dá para a gente tratar a história do índio, a história do negro, a história do Brasil. Quem são os brasileiros, então? Então, por isso até a gente tem esses reconhecimentos tardios, como é no caso do Luiz Gama,
alguém de uma profunda importância para o processo de conscientização sobre os males da escravidão no Brasil e que, assim, o Brasil está descobrindo agora, né? Quase meados do século XX, né? É capaz de chamar Monteiro Lobato como um homem de seu tempo, sendo que há quase um século atrás, você já tinha um Luiz Gama combatendo umas histórias de um Lobato atrasado do século XX. A história está muito atrasada ao não reconhecer como história do Brasil a história feita por esses grandes personagens negros que a gente teve e continua tendo, né? Eu acho que a luta agora é para que pessoas que estejam fazendo essa história nesse momento sejam reconhecidas agora, que as ideias delas sejam implantadas, reconhecidas e celebradas nesse momento, né? Dividindo aqui, Paula, a sua questão em duas, né? Primeiro, para falar do Luiz Gama e dessas outras personalidades, e depois na minha crônica, né? Eu acho que é de uma maneira muito tímida que essas personalidades têm aparecido. Em outros países, pessoas do vulto, né, de Luiz Gama, seriam muitos filmes sobre ele, seriam muitos livros, vários olhares diferentes para tentar compor essa personagem, né? Figuras como o Lima Barreto, que está completando o centenário de morte, um escritor tão multifacetado e que a gente conhece tão pouco, não é? A própria Carolina Maria de Jesus, gente da magnitude de Sueli Carneiro, que foi conhecida por muita gente depois que ela deu uma entrevista para o Mano Brown. É uma coisa absurda isso. Onde é que ela estava escondida? E na minha crônica, fui entendendo, fui descobrindo o quanto a morte é algo presente, né? Que não é um entendimento finalista, né? De que a vida acabou com a morte, mas o entendimento que as matrizes africanas me trouxeram, né? Mais do que construir contranarrativas ou até novas narrativas, é construir, encorpar o caldo de cultura a partir do qual a gente produz as narrativas. E esse caldo de cultura são os novos imaginários, né? Os imaginários nos quais a gente cabe, a gente tem agência, a gente tem poder de comando. Então, me interessa muito trazer as personagens negras para esse diálogo, né? Então, é assim que está ali o Emanuel e mais um monte de gente do campo, né, da arte, da cultura, boa parte delas, pessoas que me formaram, né? Gilberto Gil é um cara que definiu o meu estar no mundo, Milton Nascimento é outro, Paulinho da Viola é outro, né? A obra desses três artistas me acalenta, me faz querer criar, e eu estabeleço esses diálogos nos textos que eu produzo e apresento para as pessoas. Falando em outra forma de narrar o livro, por acaso estou no Rio de Janeiro e eu acabei vendo a exposição no Museu de Arte do Rio. Quero dar parabéns, está linda, maravilhosa. E você ajudou um pouco na curadoria também, né, Ana? Eu acho, pelo que eu vi ali nos créditos. Isso, eu fui co-curadora, né, junto com o Marcelo e a Amanda, né, que são os curadores principais lá do MAR, né, o Museu da Arte do Rio. Ali a ideia da exposição, ou seja, o Defeito de Cor não é um roteiro para a exposição, né? Ele é um provocador, né, para estar ali conversando com outros artistas, né? Muitos artistas produziram obras específicas para a exposição, outros já são obras já de artistas já consagrados, né? Djanira, Rosana Paulino, né? E uma das coisas que eu acho assim que é importante frisar da exposição, né, é a grande maioria de artistas negros, né? São mais de 130 artistas ao todo, e só 4 desses artistas são brancos, porque era exatamente a partir da ideia do defeito de cor. Nossa história é contada por nós mesmos, né? É algo que foi muito bonito ver fazer, principalmente de colocar tantos artistas negros dentro de um museu. A gente está acostumado aí a ter as nossas obras expostas, né? Que são as obras roubadas pelo colonizador, né? Então ali tem muita gente que pela primeira vez está vendo a sua obra
sendo exposta no museu, né? E a partir dali eu já sei de artistas que, vendo a exposição, já estão produzindo outras coisas, né? É esse efeito multiplicador que me interessa muito. Eu quero te fazer uma pergunta, Ana, que eu não tive oportunidade ainda. Essa edição, né, que comemora 16 anos do Defeito de Cor, 16 é o número de Oxum, os odus principais são 16. Eu queria te perguntar sobre essa simbologia do número que está sendo comemorado. Essa é a primeira pergunta. A segunda é que eu tenho uma sensação, e queria que você me dissesse se ela é verdadeira ou não. A Ana tem uma das características que eu acho muito legais, que é a forma como ela abre portas, possibilidades para outros artistas, né? As coisas em torno do que ela faz sempre agregam pessoas, né? Chamam pessoas de diferentes lugares. Ela está fazendo uma coisa no Rio, chama a moçada do Rio, vem todo mundo aqui. Está fazendo uma coisa em Belo Horizonte, chama a moçada de Belo Horizonte. E eu fiquei com a sensação que do que você está fazendo, você tem feito de lançamento, de divulgação dessa edição comemorativa, fiquei com a sensação de uma coisa mais intimista. Essa ida para o público agora está sendo mais intimista. E eu tenho um tempão que eu quero te perguntar isso. Sobre o 16, né? Ou seja, os incautos diriam que é coincidência, mas a gente sabe que não é, né? É Exu, enfim. Não foi pensado, foi algo assim que, desde os 10 anos da edição do Defeito de Cor, né? A Lívia Viana, minha editora lá na Record, já vem conversando para fazer uma edição especial, uma edição assim, e a gente, vamos conversar, e foram passando os anos, chegou no 11, a gente achou que tinha perdido o bonde, 12, enfim, né? Havia já de novo essa ideia nos 15 anos, e no início desse ano, em fevereiro, foi quando o pessoal do Mar me falou da exposição, né? Eu falei, vamos. E aí, numa conversa com a Lívia, ela falou, vamos aproveitar e lançar a edição especial também, que acabou ficando a edição especial dos 16 anos. E eu acho ótimo isso, né? Porque é meio fora da caixinha também, né? Esse processo de agregar, Cidinha, eu acho que é algo que não só me interessa e me fortalece, como eu acho que é algo necessário também, né? São muitos poucos de nós que conseguem alcançar um determinado local de visibilidade ou de poder, sei lá o que seja. E assim, eu não quero mais estar sozinha nesse lugar, né? Eu estou cansada de ser a primeira, a única, enfim, você sabe disso. Você também é chamada para esses lugares, né, onde você se vê completamente sozinha, alijada dos teus. Eu não quero mais ser sozinha. Esses lançamentos, talvez eu queria festejar. Então, assim, ou seja, eu estou comemorando com amigos, né? Talvez seja essa a ideia. Foi um lançamento no Rio, foi uma roda de samba com a Marina Iris, né, no meio da rua. Aqui em São Paulo, a gente fez um baile black lá na Ocupação 9 de Julho, e também com amigos e quem mais quisesse participar, assim. Ou seja, eu acho que não foi programado, não, ser uma coisa mais intimista, mais de amigos, assim, de gente que está junto comigo durante anos, numa caminhada ali, e que eu fiquei muito feliz de poder reunir para celebrar a história de troca que a gente teve durante todos esses anos, assim, né? Essa resposta que você deu, Ana, lembra muito o texto que a Cidinha escreveu nessa edição de novembro da 451, que é justamente a partir da Maria Firmina dos Reis, né, homenageada da Flip, sobre essa solidão da mulher negra em espaços de poder, né? Cidinha, se você quiser fazer algum comentário sobre isso, e aí a partir disso também já falar da sua participação na Flip também, que é uma das convidadas aí, uma guardada mesa, e a Maria Firmina, né, finalmente uma autora negra sendo homenageada, é a primeira romancista do Brasil, né? Sim, o texto é uma crônica que eu escrevi, que se chama Maria Firmina dos Reis e a solidão da mulher negra nos espaços de poder, né? A gente tem visto uma discussão bastante quente até, né, sobre solidão afetivo-sexual de mulheres negras heterossexuais
Sempre me interessa muito discutir essa solidão nos lugares de poder, que a Ana disse aí, né? Que a gente fica cansada de ser a única, de ser aquela que não consegue trocar olhares com outra que tenha referências que sejam similares às nossas, que venham de um mesmo lugar, né? E tem sido feito um movimento também, né, da nossa parte. Outro dia, por exemplo, uma amiga me contava que ela foi convidada para participar de um determinado conselho, uma coisa importante na área de comunicação. Ela disse: eu vou, mas eu não vou sozinha. E aí ela deu 2 outros nomes de mulheres negras que ela queria que fossem com ela, né? Eu era uma dessas mulheres e ela me perguntou: e aí, alguém ligou para você? Não. E perguntou para outra também? Não. E não levaram à frente nem o convite a ela. Ela ofereceu 2 nomes de mulheres negras. Poderia não ser a gente, mas eles teriam que oferecer outra opção. E aí simplesmente encerraram a conversa com ela. Então a gente vai tomando essas posturas também, vai adotando, mudar as coisas. É bastante tardia essa escolha da Firmina como homenageada da Flip. Em relação à minha mesa, eu acho que vai rolar um diálogo bem interessante com um autor que eu gosto muito, que é o Cristiano Aguiar, né? A mediação é do José Luiz Passos, que é um autor que eu gosto também, que é um cara muito antenado no que vem sendo produzido na literatura brasileira, está fora do Brasil há muitos anos, mas muito ligado no que está acontecendo aqui. E a minha expectativa é de uma conversa boa, né, em que a gente possa falar dos nossos trabalhos, em que eu não seja encurralada em nenhuma caixinha identitária. Essa é a minha expectativa, é falar da minha literatura e dialogar com esses 2 autores que eu acho muito importantes. Vejo pontos de convergência na minha literatura e na literatura do Cristiano. Estou curiosa para ver como é que o Zé Luiz Passos vai explorar isso. Ana, me pediram aqui para te perguntar se você tem alguma memória da vez que você foi na Flip, das Flips anteriores. Você tem alguma memória? Eu acho que eu fui em 2007, né, numa mesa com a Dafne Suef, é uma escritora egípcia, né, que foi bem interessante, assim, acho que foi no primeiro ano depois do lançamento do Defeito de Cor, né, e teve essa mesa mais recente com a Conceição Evaristo, né, que eu acho que marcou. Muita gente me fala do quanto essa mesa os marcou, né? E eu acho que também ali foi uma mesa muito importante, né? De celebração da Conceição, né? Do trabalho dela, da vivência dela, né? Ou seja, essas escritoras, como no caso a Maria Firmina agora, né? Que abriram caminho, de certa forma, para a gente estar aqui, né? Para mim são essas 2 mesas, essas 2 lembranças, né? Eu queria me corrigir, assim, eu ficava chamando o nome da protagonista de Defeito de Cor na minha cabeça de Querinde, mas é Kendé. Eu já ouvi várias pronúncias, é Kendé, os 2 T's abertos. Tá, isso. É Gege? É Gege, tá, Kendé. Então aprendi, obrigada. E também queria fazer uma pergunta para você, Ana, sobre... Eu li uma entrevista que você falou que o Milor Fernandes foi um dos primeiros leitores de Um Defeito de Cor, é isso mesmo? Foi. O meu primeiro livro chegou às mãos dele através de um amigo em comum e ele achou que tinha futuro ali naquela escrita desse primeiro livro e a gente acabou tendo uma comunicação assim e ficamos bem amigos, né? O Milor foi alguém muito importante para o meu processo de escrita, né? Que chegou para mim num determinado momento e falou: olha, você tem aqui uma história, mas você ainda não tem um livro, né? Então escreva. As primeiras pessoas, minha mãe e a minha irmã, Milor acho que foi a terceira pessoa a ler o livro, né? E foi quem levou o livro para a Record, né? Eu acho que, assim, me transformando em alguém completamente fora da curva no mercado literário, né? E para mim, assim, foi um grande padrinho. Obrigada, então. Ana, não sei se você quer fazer uma pergunta para a Cidinha. Cidinha, se quer fazer outra pergunta para Ana, ou fazer algum comentário. Enfim, fiquem à vontade, porque agora a gente já está indo para os finalmente.
Eu quero agradecer a Cidinha pela caminhada durante esses anos todos, né? Agradecer pelo posicionamento dela sempre, pela amizade. Então, agradecer a Cidinha e que os orixás nos conservem, assim, companheiras. É muito importante para mim a amizade, a trajetória, a leitura e a escrita dela no mundo. E obrigada por nos ter aqui. Eu sou fãzoca da Ana, e certas coisas eu não acredito muito, como essa possibilidade, né, de convivência que a gente tem, de se visitar, de uma ir à casa da outra, de uma cozinhar para outra, nós duas gostamos de cozinhar. Eu acho que tem algo muito singular, né, que a Ana representa na literatura brasileira, e que para a gente que começou junto com ela e que está em níveis diferentes, que é aquela coisa da gente olhar para a Ana e dizer assim, pô, eu sou possível. Né? Ela dá a gente esse sentimento de que a gente é possível. E ter faróis que nos orientem, que nos chamem para a luz, para brilhar, a gente é para brilhar, não é isso? É muito importante para a gente, né? E ela está sempre com o espelho na mão, se olhando e voltando o espelho para a gente, para que a gente se veja. Então, a gente se vê com a nossa inteireza e vê a grandeza dela atrás do espelho e acha que a gente pode também chegar ali, que a gente pode se aproximar disso, né? Eu acho isso de um valor tremendo, que coloca a gente em movimento para esse lugar e que Exu, quando diferencia para a gente a estrada e o caminho, ele diz que o caminho é quando você escolhe uma estrada para seguir e chegar no seu lugar. A Ana nos chama para isso o tempo inteiro, para a gente escolher uma estrada na encruzilhada. A encruzilhada é sempre um lugar de começo, de recomeço, um lugar a partir do qual a gente estabelece o que vai fazer. Não é um negócio sem saída, como muito se diz, né, dela por aí. A encruzilhada é um lugar de partida e a gente escolhe a estrada para seguir e a gente vai fazendo a trajetória, vai fazendo a caminhada para chegar naquele lugar que é nosso, porque a gente sabe de onde a gente veio. A Ana, com um defeito de cor, nos mostra o tempo inteiro de onde é que nós viemos. E se a gente tem essa consciência de onde a gente veio, a gente consegue fazer o caminho para chegar num lugar que seja nosso. Uau! Como é que respira depois disso? Sim, nem sei o que dizer mais, enfim, que eu só não vou usar o meme, eu não tenho nem roupa para estar aqui nessa conversa também. Estou muito feliz de ter tido a presença aqui da Ana Maria Gonçalves, da Cidinha da Silva. Uma honra conversar com vocês aqui. Muito obrigada. Obrigada, Paula. Obrigada, Ana. Bom, e antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. A gente convida grandes autoras e autores para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica da Natália Borges Polesso, que é autora de Amora e A Extinção das Abelhas, ambos publicados pela Companhia das Letras. A Natália indicou Fome Azul, da Viola de Grado, que foi publicado pela editora dublinense agora em 2022, em tradução do italiano pelo Eduardo Krause. Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Natália Borges Polesso e eu tô aqui para indicar um livro para vocês. Bom, o livro que eu quero indicar se chama Fome Azul e é da italiana Viola de Grado. Ele acabou de sair no Brasil pela dublinense esse ano. Foi uma das coisas mais instigantes que eu li nos últimos tempos. Na verdade, a história do livro é bem simples, assim, e é uma ótima história, né? Uma mulher, depois da morte do irmão, decide ir para o outro lado do mundo para se curar dessa dor, da perda que ela teve. E lá ela se apaixona por uma mulher super misteriosa que se chama Shu.
E aí começa uma aventura por uma Xangai meio bizarra, meio mórbida, meio gótica, e as coisas começam a envolver comida e afeto. Essa protagonista, ela vai provando todos os gostos, assim, todos os gostos, cheiros e luzes, né, que ela vai encontrando por Xangai, junto com essa personagem Shu, e também vai começando a se reconhecer e conhecer algumas outras coisas sobre o amor e sobre o que ela está sentindo. Então é isso, Fome Azul. Então essa foi a dica da Natália Borges Polesso, Fome Azul, da editora Dublinense. E você, tá lendo o quê? Conta pra gente lá nas nossas redes sociais, no @451. Arroba é a mesma em todas as redes sociais. Bom, aproveita agora que você tá aí com o seu celular por perto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e também no Apple Podcasts, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa. É só clicar ali no ícone que tem as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Se você quiser, também pode indicar o 451 MHz para outras pessoas. Assim, você ajuda o nosso conteúdo a chegar aos novos amantes da literatura. Então é só apertar agora mesmo o botão aí de compartilhar e encaminhar esse episódio para os seus grupos de amigos e para as pessoas com quem você gosta de falar sobre livros. Agora, antes de dar tchau, eu vou agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$20 por mês. Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Guilherme Alpendre, Ana Amorim, Luísa Brandão Arantes, Leila Barreto, Thiago Barreto, Thaís Bichara, Carmen Manuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Patrícia Carneiro de Brito, Marina Buendia, Flávio Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Teresa Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Cecília Castellini, Camila Chaves, Paula Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cogo, Walter Craveiro, Eduardo Cruz, Luiz Eduardo Pinto Basto, Toninho Dantas, Gustavo Dutra, Mário Rick Fernandes, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Cecília Góes, Maria Filomena Gregori, Cláudia Gruba, Ana Paula Isayama, Gustavo André Ramos Zenúbia, Bruno Pinheiro Ivan, Paula Ilren, Fábio Calvan, Ilana Katz, Vivian Lembo, Lira Lima, Renata Alves de Lima, Vânia Mariano, Lenívia Mendes, Valéria Medena, Lúcia Tormin Molo, Jânio Nascimento, Ana Novaes, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Heloísa Vieira da Rocha, Leni Manzati Rodrigues, Radmila Salviano, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Flávia Cristina Aparecida Silva, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Carolina Takahashi Steffen, Adriana Teixeira, Luiz Antônio Timóteo Nicoliero, Cíntia Vasconcelos, André Viana, Alexandre Vidal Porto e André Wolff. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 75º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 25 de novembro. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.